Você sabe como transformar algo que parece negativo em uma força a teu favor? Oi, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruna e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tiragem de tarô com base no princípio da polaridade, que está nesse livro aqui, que é o Kybalion. Eu já fiz vídeo dos princípios anteriores e tem uma playlist que deixa tudo organizadinho. Se você quiser pular a explicação do princípio e ir direto para a tiragem, eu vou deixar a minutagem na descrição. O princípio da polaridade nos ensina que tudo tem dois polos, dois extremos de uma mesma coisa. Então, os opostos são, na verdade, diferentes manifestações de uma mesma energia. Os opostos não são totalmente distintos. Eles pertencem a uma mesma escala e vão se diferenciando apenas pelo grau da vibração. Um exemplo simples: calor e frio. Parecem opostos, né? Mas são só graus diferentes de uma mesma coisa, que é a temperatura. Não tem um ponto exato onde o calor vira frio. Existe essa transição. O mesmo vale para os nossos estados internos. Exemplo, coragem e medo. São só graus de uma mesma escala, que é a nossa força vital diante da vida. Vou trazer outros exemplos práticos. Uma decepção amorosa pode parecer algo bem ruim, né? Mas ela também pode te despertar para um amor próprio que você nunca tinha acessado. Um momento de estagnação pode parecer muito ruim, porque você vai precisar parar, mas e se essa pausa for para você reavaliar os seus caminhos, para seguir numa direção melhor? Então essa pausa é algo fértil. A raiva que está te despertando internamente com tanta força pode estar também te levando a entender limites que você precisa respeitar, injustiças que você precisa corrigir. Nada é absolutamente bom ou mal. Tudo depende da forma que você vai lidar com essa energia que está em movimento. E é exatamente aí onde está o poder desse princípio, que é transformar conscientemente um polo em um outro. Quando você entende isso, você não precisa mais ficar fugindo da tristeza, do caos, da frustração. Você aprende a se movimentar dentro desse espectro e buscar conscientemente um ponto de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso é que qualquer estado negativo pode ser transmutado e não combatido, mudando apenas a polaridade dentro de um mesmo eixo. E esse é o grande poder dessa lei, um domínio interior pela transmutação da vibração e não pela repressão. Agora que você já tem essas informações, a leitura de hoje é para entender onde você está vibrando nesse eixo e como transmutar essa polaridade a seu favor. Vamos lá? Vamos então à primeira pergunta: em qual polaridade dessa situação você está vibrando? Caíram duas cartas aqui, uma delas é a política e a outra é essa mensagem que eu vou ler na sequência, tá? Primeiro eu só queria falar um pouco sobre essa carta política, porque eu tô me conectando com alguém que está tentando manter uma aparência para o mundo, mas que não condiz com a tua verdade interior. Então, o lado sombra dessa polaridade está ligado ao medo, autoproteção, alguém que está tentando se adaptar ou está tentando agradar, está tentando ser aceito, ou mesmo se proteger de algum tipo de julgamento, esconder a própria vulnerabilidade. E a mensagem que saiu aqui para complementar é essa, ó. Olhar para a nossa essência com carinho e profundidade e em estado de oração pura e sincera leva-nos ao auxílio que precisamos. Fique atento. Essa mensagem, ela vem falando que a espiritualidade, ela tá disponível para te apoiar, se você quiser sair desse jogo de aparência que você está inserido. Mas isso vai exigir disposição da tua parte também, né? Então tem que ver se você está disposto a pagar esse preço. Pois o que está alimentando a tua vibração atual são essas cartas que caíram aqui. Cavaleiro de Pentáculos, Seis de Copas, Nove de Copas e a Temperança. Então, é alguém, talvez, apegado a essa estabilidade, essa imagem que já construiu com os outros, mas que não condiz com a tua verdade. Então, isso te deixa em uma resistência
de se trabalhar para assumir a tua própria autenticidade. Existem aqui também possíveis memórias do passado. Talvez em algum momento você tentou ser autêntico ou se colocou vulnerável em uma situação e não foi bom. Então você acha que mantendo essa tua imagem, você vai ficar numa certa zona de conforto, né? Mantendo essa máscara para a sociedade. Para mergulhar na polaridade oposta dessa máscara que você construiu, você teria que se aprofundar na tua transformação, para reconhecer ou para conhecer a tua própria essência, tua essência verdadeira. Mas isso vai te tirar da tua zona de conforto. Então tem que ver se você está realmente disposto a sair desse superficial. Não que você seja superficial, mas é uma situação superficial, me entende? E caso você queira conscientemente ir para um polo oposto para transformar essa energia, o que cai aqui? Paixão e saudação. Deixa eu só ajeitar as cartas. Então, se você quiser sair dessa energia e assumir tua própria essência, vai te exigir uma entrega emocional, um desejo genuíno, uma coragem para não agradar de repente, né? Mas, ou além de não agradar, talvez ser rejeitado, mas em troca você vai estar alinhado com a tua própria essência, com os teus desejos e sonhos mais profundos, mais verdadeiros. Porque eu acredito que ninguém manifesta os próprios sonhos se estiver vivendo numa mentira. Então, você tem que colocar na balança aí o que vale a pena para você seguir numa zona de conforto, tá tudo certo, ou assumir a tua própria autenticidade. Porque se você estiver disposto mesmo a alterar essa polaridade internamente para ver o que vai mudar no teu mundo externo, o que vem aqui para mim é essa carta aqui, ó, elevação. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação. Essa elevação aqui, ela vai te levar para um outro patamar. E aí eu não falo apenas no sentido espiritual. O que eu quero dizer aqui é, saindo dessa máscara e assumindo a tua verdadeira essência, você vai ter relacionamentos mais verdadeiros, experiências mais profundas, novas oportunidades. É sobre magnetismo, atrair coisas verdadeiras, porque aí sim você vai estar alinhado com a tua essência e as coisas que estiverem alinhadas com isso virão até você também. E aí, como mensagens complementares, vem essas duas. Defender cegamente as pessoas é uma armadilha. Pare de se preocupar com seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência. Então é hora de olhar para você e, se você estiver disposto, né, ter uma coragem aí de desagradar o externo e viver a sua própria essência, né? E se você estiver disposto a fazer toda essa movimentação, aproveitando o princípio da polaridade, eu tenho algumas considerações, né? Não faça com intensidade demais, porque tudo que começa intenso demais não se sustenta a longo prazo. Então, mesmo caminhando com passos sólidos e com calma, a gente não tem garantia de nada, né? Isso vale para o campo amoroso, para projetos, amizade, para as nossas emoções, para tudo. O caminho do meio, ele é sempre o ideal. Então, isso é colocar o princípio da polaridade na prática, o caminho do meio. E se você não tiver reconhecendo ainda que você está vibrando numa máscara para os outros que não está alinhado com você, mas você está se considerando aí há um tempo um polo negativo, digamos assim, no que você considera o polo negativo da vida, você consegue sim conscientemente caminhar para um polo mais positivo, para o lado bom da vida, para viver coisas melhores. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, porque talvez você esteja aí há tempo sem ver uma saída ou sentindo apenas dor, sofrimento, mas tudo tem um propósito, tudo tem o direito de existir.
Mesmo que você esteja em uma situação desagradável, pelo contraste dessa situação você consegue ter clareza, né? Veja isso como uma oportunidade para você ter clareza daquilo que você prefere. Se você não tem clareza do que você quer da sua vida, se só sabe que não tá bom assim, né? Mas não tem clareza do que você quer da vida, vai reparando o que você não quer da sua vida. E assim você vai conseguindo descobrir pelo contraste o que você quer. Muitas vezes a gente precisa passar justamente por situações bem desagradáveis para a gente entender, bom, aqui não. Essa situação eu não quero para minha vida. Então, se você estiver em alguma situação muito negativa, para de focar nela, para de alimentar essa vibração e usa a tua emoção, teus sentimentos para imaginar o que você quer, o que você gosta. Você sabe o que você gosta? Você sabe o que você quer da tua vida? Ou você está no momento que você só sabe reclamar, só consegue ver o que não quer? Então, é um bom caminho pensar no oposto do que você está pensando, porque o negativo você já conhece, certo? Então é hora de imaginar o oposto disso. Como seria viver a vida dos teus sonhos? E quando você imaginar isso, não coloca negatividade, não coloca empecilhos. A gente sabe que existem pessoas viciadas em reclamar. Então, quanto mais você se envolve nesses pensamentos negativos, mais você vai ter isso da vida. Porque você não vai conseguir criar ressonância com coisas melhores. Não é mágica, tá? Não é um pensamento mágico, as coisas não vão mudar da noite pro dia. Mas você precisa se comprometer com você. Se você quer mudar de vida, você precisa ter esse comprometimento com você mesmo. E assim você vai mudando do polo negativo pro positivo, com consistência, criando primeiro na tua mente, porque sonhar não paga nada, né? E depois aquilo vai vindo para a tua realidade aos poucos. Se você quiser fazer um exercício prático, pega um papel, divide no meio e escreve de um lado as coisas que você não gosta. Então pega uma área da tua vida aí que você esteja mais insatisfeito, escreve de um lado tudo que você não gosta. Detalhe tudo, certo? Depois você vai para outro lado. Então você vai pegar aquilo que você não gosta e você vai escrever o oposto disso. Isso vai te dar clareza do que é o teu estado negativo, do que você não gosta e o que você gosta, o que você quer. E é dessa forma que você vai saindo de um estado negativo para um lado mais positivo, com consistência, com um trabalho interno dia a dia, se comprometendo com você e com a tua verdadeira essência. Espero que esse vídeo tenha ajudado e te vejo por aqui em outros vídeos. Um beijo, gratidão e até mais. Tchauzinho!